Boa noite. Vamos fazer a leitura, então, de mais um dia da Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica em um ano, do cronograma do Padre Mário Sartori. Hoje nós estamos no Gênesis, capítulo 32 e 33. Vamos ver aqui. 32 e 33, é isso mesmo, vamos lá? No dia seguinte, pela manhã, Labão beijou seus filhos e suas filhas, abençoou-os e retomou o caminho para sua casa. Jacó prosseguiu seu caminho e encontrou uns anjos de Deus. Ao vê-los, exclamou: "É aqui o acampamento de Deus." Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Despachou diante de si mensageiros de seu irmão Esaú, na terra de Seir, nos campos de Edom, e deu-lhes esta ordem: Eis o que direis ao meu senhor Esaú. Assim fala o teu servo Jacó: Habitei em casa de Labão, onde estive até o dia de hoje. Possuo bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e manda agora anunciá-lo ao meu senhor, para encontrar graça diante dele. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos ter com Esaú. Ele vem ao teu encontro com 400 homens. Jacó foi tomado de pavor e de angústia, dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, assim como as ovelhas e bois e os camelos. Se Esaú disse ele consigo, atacar um dos grupos e o destruir, ao menos outro se salvará. Depois Jacó disse: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me disseste: volta para a tua terra, para o meio da tua parentela, e eu te beneficiarei. Eu sou indigno de todos os favores e toda a infidelidade que tendes testemunhado ao vosso servo. Só tinha o meu bastão quando atravessei este Jordão, e eis que possuo agora 2 acampamentos. Salvai-me, eu vos peço, das mãos do meu irmão Esaú, pois temo que ele me venha atacar sem poupar nem mãe nem filhos. Entretanto, vós me dissestes: eu te beneficiarei e te tornarei tua posteridade inumerável como os grãos de areia no mar. Jacó passou a noite naquele lugar e escolheu entre os bens que possuía um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bois, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentos. Entregou-os aos servos do rebanho à parte e disse-lhes: Ide adiante de mim, e haja uma distância entre cada rebanho. E deu esta ordem ao primeiro: Quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar: Quem és? Aonde vais? E a quem pertence o teu rebanho que conduz? Responderá: Pertence ao teu servo Jacó. É um presente que ele manda ao meu senhor Esaú. Ele mesmo vem atrás de nós. Deu a mesma ordem ao segundo e ao terceiro e a todos que conduziam os rebanhos. Quando encontrardes Esaú, disse ele: Vós lhe direis a mesma coisa, e direis que seu servo Jacó vos segue. Eu o aplicarei, pensou ele, com este presente que me precede, e depois o verei pessoalmente. Talvez me fará ele bom acolhimento. Foi, pois, o presente diante dele, e ele ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, ele se levantou com suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque, tomou-os e o fez passar a torrente com tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e esta deslocou-se enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: Deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe: Qual o teu nome? Jacó. Teu nome não mais será Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e venceste. Jacó pediu-lhe: Peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntam o meu nome? Respondeu ele, e abençoou no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar de Fanuel,
Porque disse ele: eu vi a Deus face a face, a minha vida foi poupada. O sol levantava-se no horizonte quando ele atravessou o Fanuel e costeava de uma perna. É por isso que os israelitas ainda hoje não comem o nervo da articulação da coxa, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. Encontro com Esaú. É o 32 e o 33. Jacó, levantando os olhos, viu Esaú, que avançava com 400 homens. Repartiu então os filhos entre Lia, Raquel e 2 servas. Colocou as servas com seus filhos na frente, depois Lia com os seus, e por último Raquel com José. E ele, passando adiante, prostrou-se até a terra 7 vezes, antes de se aproximar do seu irmão. Esaú correu-lhe ao encontro e beijou. Ele atirou-se ao seu pescoço e beijou, e puseram-se a chorar. Levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças. Quem são esses que estão contigo? Perguntou ele. São, respondeu Jacó, os filhos que aprouve a Deus dar ao teu servo. Aproximaram-se então as servas com seus filhos e prostraram-se. Lia com seus filhos adiantaram-se por sua vez e prostraram-se, e enfim José e Raquel prostraram-se também. Esaú disse: que significa todo esse acampamento que encontrei? É, disse Jacó, para ganhar o favor do meu senhor. Esaú disse-lhe: possuo muitos bens, meu irmão, guarda o que te pertence. Ó, suplico-te, replicou Jacó, se ganhei teu favor, aceita este presente de minhas mãos, porque te contemplei como se contempla Deus e me fizeste bom acolhimento. Aceita o presente que te ofereço, pois Deus cumulou-me de seus favores e nada me falta. E tanto insistiu que Esaú aceitou. Esaú disse: partamos, ponhamos a caminho, eu te precederei. Jacó disse-lhe: tu vês, meu senhor, que os meninos são delicados, e têm de cuidar das ovelhas, das vacas que amamentam. Se os fizer caminhar ainda um só dia, morrerá todo o rebanho. Que o meu servo vá, pois adiante de seu servo. Eu seguirei devagar, ao passo do rebanho que vai adiante de mim, e ao passo dos meninos, até que chegue à casa do meu senhor, em Seir. Permita-me ao menos, disse-lhe Esaú, deixar-te uma parte dos meus homens. Não é necessário, disse Jacó. Basta-me ter achado graça aos olhos do meu senhor. No mesmo dia, Esaú retornou o caminho de Seir. Jacó partiu para Sucote, onde, tendo edificado uma casa, construiu também cabanas para o seu rebanho. Daí o nome de Sucote, dado a este lugar. De volta a Padarã, Jacó chegou em contratempo à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou diante da cidade. Comprou por 100 moedas de prata aos filhos de Emor, pai de Siquém, o pedaço de terra onde havia armado sua tenda. Levantou ali um altar, ao qual chamou Deus de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo 22. Esse aqui. Visão profética dos sofrimentos do servo do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a corça da aurora, Salmo de Davi. Isso mesmo. Meu Deus, por que me abandonastes? E permaneceis longe de mim, de minhas súplicas e de meus gemidos? Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis, imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós, esperaram entre vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos, confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme, não sou homem, opróbrio de todos e a abjeção da plebe.
Todos os que me veem zombam de mim, dizem, meneando a cabeça. Esperou no Senhor, pois que ele o livre, que o salve se o ama. Sim, fostes vós que me tirastes das entranhas de minha mãe, e seguro me fizeste repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre da minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Bazã. Contra mim eles abrem suas falsas, como o leão que ruge e arrebata. Derramo-me como a água, todos os meus ossos se desconjuntam. Meu coração tomou-se como cera e derrete-se nas minhas entranhas. Minha garganta está seca, qual barro cozido. Pega-se no paladar da minha língua. Vós me reduzistes ao pó da morte. Sim, rodeia-me uma malta de cães. Cerca-me um bando de malfeitores. Ultrapassam minhas mãos e meus pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me olham e me observam com alegria. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Porém, vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Porém, vós, Senhor, não vos afasteis de mim, ó meu auxílio. Bem depressa me ajudai. Livrai da espada a minha alma e das garras dos cães a minha vida. Salvai-me a mim, mísero dos falsos do leão e dos chifres dos búfalos. Então anunciarei o vosso nome ao meu irmão e vos louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Vós todos descendentes de Jacó, clamai-os. Temei-o todos vós, estirpes de Israel, pois ele não rejeitou nem desprezou a miséria do infeliz, nem dele desviou sua face, mas o ouviu quando lhe suplicava. De vós procede meu louvor na grande assembleia. Cumprirei meus votos na presença dos que vos temem. Os pobres comerão e serão saciados. Louvarão o Senhor aqueles que procuram. Vivam para sempre os nossos corações. Hão de se lembrar do Senhor e a Ele se converter todos os povos da terra, e diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Porque a realeza pertence ao Senhor, e ele impera sobre as nações. Todos os que dormem no seio da terra adorarão. Diante dele se prostrarão os que retornam ao pó. Para ele viverá a minha alma. Há de servi-lo minha descendência. Ele fará do Senhor as gerações futuras e proclamará a sua justiça ao povo que vai nascer. Eis o que fez o Senhor. Agora Mateus 13. Cadê Mateus? Nós estamos em Mateus 13. Mateus 13, do 1 ao 23. Até ali. Parábola do reino. Na proclamação do Evangelho segundo Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Cercou-se dele, porém, uma multidão que precisou entrar numa barca. Nele se sentou enquanto a multidão ficava à margem, e seus discípulos foram uma série de palavras. Seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho, os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra. Nasceu logo porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes.
Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, nem 100 por um, a 60 por um, 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe por que eles falam em parábolas. Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. O que tem que se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis que lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos, não entendereis, olhareis com vossos olhos, não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus sentimentos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, na verdade, muitos profetas justos desejaram ver o que verdes e não ouviram. Ouviram o que ouvis e não ouviram. Ouve, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a parábola do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho, solo pedregoso com que ele caiu. É aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra. Logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu as sementes era o espinho, representado pelo que ouviu, por aquele que ouviu. O mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e a tornaram infrutuosa. A terra boa semeada é aquela que produz fruto 100 por um, 60 por um e 30 por um. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora nós vamos fazer o catecismo 185. Vamos lá. Profissão de fé cristã e os símbolos da fé. Quem diz eu creio, diz dou minha adesão àquilo em que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que unam na mesma profissão de fé. Desde a origem, a Igreja Apostólica expressou e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e para todos normativos. Muito cedo, porém, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos do batismo. O símbolo da fé não foi composto segundo opiniões humanas, mas consiste na síntese dos pontos importantes contidos na Sagrada Escritura, de modo a conter a doutrina completa da fé. Assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão grande número de ramos, da mesma forma este resumo de fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade cotidiana do Antigo e Novo Testamento. Essa síntese de fé chama-se profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam, chamam-se credo, em razão da primeira palavra que normalmente eles começam, creio. Dominam-se também símbolos da fé. A palavra grega símbolon significa a metade de um objeto quebrado, que se é apresentada como visual de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador.
O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Símbolo passa posteriormente a significar coletânea, coleção ou sumário. Os símbolos da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato dele servir como ponto de referência primeiro e fundamento da catequese depois. A primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo de fé inicialmente é o símbolo batismal. Uma vez que o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade de fé professada por ocasião do batismo, estão articuladas, segundo suas referências, as três pessoas da Santíssima Trindade. O símbolo está, pois, dividido em três partes. Primeiro fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Em seguida, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. Logo após, a terceira pessoa divina, fonte do princípio da nossa santificação. Esses são os 3 capítulos do nosso selo batismal. Essas 3 partes são distintas, embora interligadas, segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, os chamados de artigos. Pois, da mesma forma que em nossos membros existem certas articulações que os distinguem e se separam em si, também nessa profissão de fé, com acerto e razão, se deu o nome de artigos à verdade em que devemos crer especificamente, e de forma distinta, segundo uma tradição antiga já atestada por Santo Ambrósio. Também se acostuma a contar 12 artigos do credo, simbolizando que é o número dos apóstolos, o conjunto da fé apostólica. As profissões dos símbolos da fé têm sido numerosas ao longo dos séculos, em resposta às necessidades das diversas épocas. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas antigas, os símbolos dito de Santo Anastácio, as profissões de fé de Quicunque, dito Santo Anastácio, as profissões de fé de alguns concílios, ou de alguns papas como não sei o que, e o credo do povo de Deus, de Paulo VI. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Eles nos ajudam a viver e aprofundar hoje a fé de sempre, por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Entre todos os símbolos da fé, 2 ocupam um lugar muito particular na vida da igreja. Os símbolos apostólicos, assim chamados por ser com razão considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos. É o antigo símbolo batismal da igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do segmento do ato. Ele é o símbolo guardado pela igreja de Roma, para que a qual Pedro, e ainda entre os apóstolos, teve a sua fé, para a qual ele trouxe como uma expressão de fé. O símbolo dominante niceno-constantinopolitano tem sua grande autoridade no fato de ter resultado dos 2 primeiros concílios ecumênicos. Ainda hoje ele é comum em todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Nossa exposição de fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. A exposição será, contudo, completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e mais detalhado, como no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida for confiada ao ensino. Acolhemos o símbolo da nossa fé, que dá a vida. Recitar com fé o credo antes de comunhão com o Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é também entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo
é também entrar em comunhão com a igreja inteira, que nos transmite a fé na qual nós cremos. Este símbolo é o selo espiritual da meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro que todos guardamos em nossas almas. Hoje estou cansada porque estou lendo de noite, mas acho que deu para entender, né? Fizemos então a leitura nosso 23º dia. Então amanhã nós temos mais. Boa noite.